Olá, meu nome é Maurício Schiavelli, eu sou farmacêutico, especialista em psicofarmacologia, e na aula de hoje eu venho trazer por que você que quer se destacar, quer ser um profissional do futuro, um profissional com agenda cheia, ou quer impactar a sua empresa, quer melhorar o nível dos colaboradores, precisa conhecer psicofarmacologia. Sem mais delongas, eu vou abrir aqui, iniciar a nossa aula de hoje que o tema é por que os melhores profissionais que atuam na saúde emocional e alto desempenho estão aprendendo psicofarmacologia. O foco da aula de hoje é no antidepressivo paroxetina. Bem, porque eu, que sou um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista, um coach, ou até mesmo um líder, aí, um gestor de RH, tenho que aprender psicofarmacologia, se afinal de contas eu não prescrevo, quem prescreve é o médico, é o psiquiatra. Bem, nós vamos entender na aula de hoje. Aqui são dados estatísticas. Ao comparar o primeiro trimestre de 2020 e 2021, houve um aumento significativo na venda de diversos psicotrópicos no país. Esse é o caso dos antidepressivos, com acréscimo de 137% nas vendas. Um outro tema aqui sobre estudantes universitários. 37,2% afirmam que obtiveram os medicamentos sem prescrição médica. As classes farmacológicas mais utilizadas foram ansiolíticos, antidepressivos e psicoestimulantes. O que isso traz para nós? 137% do aumento de antidepressivos. Estudantes universitários, quase 40% afirmam que obtêm medicamentos para ansiedade, para depressão e psicoestimulantes sem receita, fora os que conseguem com receita. Isso quer dizer o quê? A grande chance, possivelmente quase 100%, do paciente que você atende, do funcionário que você tem aí na sua empresa, ou você que é coach, que trabalha com alto desempenho, do seu atendido, da pessoa que você atende, está usando alguma droga psicotrópica. Seja um psicoestimulante para aumentar o desempenho, para dormir melhor, de repente, para aumentar a capacidade cerebral, seja um antidepressivo para aguentar as pressões, enfim, a pessoa que você atende, ela usa esses psicofármacos. E qual é a diferença dos psicofármacos para qualquer outro tipo de droga? Elas ultrapassam a barreira hematoencefálica, a barreira cerebral. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que elas vão mudar, elas vão alterar o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa maneira de agir. E às vezes você está aí no teu atendimento, está fazendo uma psicoterapia ou está trabalhando com essa pessoa para ter um alto desempenho, só que a droga não deixa. É como se você estivesse num cabo de guerra, cada um puxando para um lado, a sua terapia puxando para um lado positivo e a droga ali podendo dar um efeito colateral que impede o sucesso na sua terapia, que traz frustração para você e para o seu paciente, que te impede de ter relevância, de ter conquistas no mercado, de atingir novos patamares, de dar resultado para o seu paciente ou para o seu coach, se você é um coach. Bem, seguindo em frente, vamos entender, a gente vai ter um tempo aí. Eu peguei aqui um caso clínico para a gente já ver na prática, né? Para a gente entender uma situação aqui comum até. É um estudo de caso que nós vamos fazer aqui. O estudo de caso é o seguinte: Isabela, casada, 35 anos, procurou ajuda médica devido a sintomas de ansiedade, como nervosismo, inquietação, preocupação excessiva e brigas constantes com o marido Pedro. Isabela relatou que esses sintomas começaram há cerca de 6 meses, após passar por uma situação difícil no trabalho com uma sócia. Após a avaliação clínica completa, o psiquiatra diagnosticou Isabela com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e fez a seguinte prescrição, muito comum: paroxetina 20 miligramas, um comprimido ao dia, procurar psicoterapia e retornar após 30 dias para reavaliação. Bem, gente, vamos entender um pouquinho a Isabela aqui. A Isabela ela é casada, ela tem marido, tem 35 anos, ela procurou ajuda médica, está retratando aí sintomas de ansiedade, foi diagnosticada com TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Vê, ela relatou um problema, já há 6 meses que ela vem trazendo isso, e ela relatou um problema com sócia. Ou seja, Isabela aí é uma empresária. Ela foi na consulta, a primeira consulta dela, e ela saiu com uma receitinha aqui de paroxetina, um medicamento psicotrópico, pertence à portaria 344 de 98 de medicamentos controlados, um comprimido a dia. Dose padrão, dose mínima, o psiquiatra ali não colocou um clonazepam, que é um benzodiazepínico, poderia ter colocado, talvez porque aqui não tem insônia, ela não falou que estava com dificuldade de dormir, mas tudo bem, essa é uma prescrição padrão. Vamos seguir.
Bem, após 15 dias aí, a Isabela ela consegue marcar a psicoterapia, né? Provavelmente ligou, agendou o plano de saúde e foi lá trabalhar. Aí ela fala sobre as medicações, ela chega com o terapeuta dela e fala sobre as medicações que ela toma. Ela diz que nesses 15 dias, aí tomando a medicação, ela melhorou da ansiedade, porém tem sentido dificuldade para manter relação sexual com o marido e por isso está brigando mais. Bem, esse psicoterapeuta, psicólogo, enfim, esse rapaz que está atendendo ela aí, vê a nuvenzinha aqui, o balão, né? Ele pensa assim: quem prescreve é o médico, ou seja, o que, que eu tenho a ver com a prescrição? Então ele não dá atenção, porque esse é o pensamento dele, né? Quando ela fala das medicações, ele está pensando que quem prescreve é o médico, então ele não dá atenção para as medicações, e aí ele fala: me fala sobre as brigas, né? Então ele foca aí nas brigas, né? Ele quer continuar a terapia dele, como se o medicamento não interferisse nos pensamentos de Isabela, não interferisse no comportamento, não alterasse o resultado da terapia. Fazer isso, meu irmão, se você conhece psicofarmacologia, se você sabe que ele altera o comportamento, fazer isso é contar com a sorte. Esperar que a terapia dê resultado sem levar em consideração a ação química é contar com a sorte. Você imagina quando você vai conversar com um alcoólatra, né, com alguém que está embriagado, muito embriagado. Não sei se você já fez isso. Ele tem dificuldade de raciocínio, ele tem lentidão, ele às vezes você vê que você está jogando palavras ao vento por a voz não estar embargada, por a gente não perceber tão claramente os sintomas dos psicotrópicos, dos psicofármacos, a gente acha que não tem efeito, mas sim, ele tem o comportamento, o raciocínio, os pensamentos impactados pela droga. Então a gente precisa saber lidar com ela para conduzir melhor a terapia. Mas vamos seguir aqui. As dificuldades sexuais continuaram, e aí a Isabela ela foi procurar quem? Uma ginecologista, né? Fez a avaliação biológica aí, tudo certinho, então a ginecologista passou um lubrificante íntimo. E a amiga ali, aí uma conversa com a amiga, infelizmente, né, não foi um profissional, né, aquele profissional perdeu a oportunidade de alertar a Isabela. Ela conversando com uma amiga, a amiga disse que ela tomava que o marido dela tomava um medicamento tarja preta e o desejo sexual dele também diminuiu. Lembrando, gente, paroxetina não é um medicamento tarja preta. Ele precisa de retenção de receita, ele é um medicamento controlado, mas ele não é tarja preta. Mas as pessoas, né, as amigas, em geral, o leigo, ele fala, tarja preta. Enfim, aí essa amiga falou, a Isabela foi fazer o quê? Pesquisar o médico? Não. Conversar com o psicoterapeuta? Não. O que que ela fez? Foi pro Google. Essa é uma pesquisa real, tá, gente? Eu fiz no Google. E olha que interessante. Em 38 segundos, 53.900 resultados para reações da paroxetina. O que quer dizer isso? Em 38 segundos, quase 54 mil pesquisas sobre reações da paroxetina. Muita gente querendo saber. Então, tem grande chance da pessoa que você atende, do teu colaborador, estar tomando essa medicação. Bem, Isabela foi lá e pesquisou no doutor Google. E aí ela viu que as reações comuns nos pacientes são astenia, que é uma fraqueza muscular, ganho de peso, sudorese, suor excessivo, constipação, intestino preso, diarreia, boca seca, tal. Ela foi lendo, dor de cabeça. E aí, o que a Isabela entendeu aqui? Ganho de peso. Toda mulher, né, seja magra, mesmo sendo magra, ela precisa perder 2 quilos, né? Então toda mulher precisa perder 2 quilos. A Isabela viu ganho de peso, ela já se assustou com a medicação. Constipação, ela já era constipada e ela já começou a achar que era o medicamento, mas ela já era. E dor de cabeça, ela sentia constantemente. Num primeiro momento, ela não viu nada nessa pesquisa não mostra nada sobre disfunção sexual, mas só o ganho de peso, a constipação já fez, e esse tanto de reação, que é isso que seu paciente vai fazer, quando ele olhar esse tanto de reação, de efeito colateral, ele para com a medicação. Então, a primeira coisa que você, psicoterapeuta, pode ajudar o seu paciente é aderir ao tratamento. Não é prescrição indiscriminada, não é isso. Mas aderir ao tratamento, explicar para ele dos efeitos colaterais e da importância de tomar a medicação. Isso vai ajudar muito e vai evitar que ele pesquise no Google, vai evitar que ele olhe você como um profissional relevante que vai além do Google. Então vamos lá. Seguindo aqui, ela teve um novo atendimento com o mesmo PC e aí ela fala que decidiu interromper as medicações. Ela falou, não, decidi não parar, dá ganho de peso, o intestino fica preso.
decidi parar. E ele fala, você precisa procurar seu médico, um bom conselho, mas ele poderia fazer mais que isso, se ele quer ser um profissional de destaque, né? Qual é a tua raridade? Todo profissional faz terapia, todo profissional faz atendimento, qual é a tua raridade? Talvez conhecer psicofarmacologia é a tua raridade. O que eu acho interessante quando eu estou dando meu atendimento, quando eu estou dando a minha orientação farmacêutica, o meu acompanhamento farmacêutico, as pessoas falam assim para mim, nossa, você explica melhor que o médico, você sabe mais que o médico. Eu não estou falando isso para parecer alguma coisa aqui, estou dizendo isso porque, na verdade, eu nem gosto de ouvir isso, porque farmácia, medicamento é a minha especialidade. Né? É minha obrigação conhecer mais que um médico da medicação, é a minha especialidade. Mas ao mesmo tempo que eu fico triste por isso, né? Porque as pessoas já deveriam conhecer o farmacêutico nessa área. Eu estou aqui desabafando sobre uma das dores da profissão, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque eu falo, meu, tá dando resultado. A pessoa tá entendendo o que eu estou falando, eu estou esclarecendo ela, eu estou dando uma nova visão da medicação para ela. Então aqui esse psicólogo perdeu a oportunidade de se destacar, de ganhar relevância, de fazer esse paciente indicar um amigo e assim encher a agenda dele. E aí vamos lá, ó. Aí ela fala que as brigas continuam, mas ela está se sentindo tão zen, tão devagar, que nem incomoda mais. E aí ele continua, né? Me fale sobre as brigas. De novo, ele persiste na terapia, mas esquece da ação dos medicamentos. E aí a Isabela com uma amiga, e de novo a mesma amiga, ela fala que ela conhece aqui, ó, tem um computadorzinho aparecendo aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Ela diz que ela conhece uma psicóloga ótima, excelente, que resolveu o problema dela, só que ela só atende online. Vai ver, vai tentar chamar ela para marcar uma consulta para Isabela. E quem é essa profissional do futuro? É essa profissional, é essa característica aqui. Deixa eu pôr aqui. Quem é essa profissional do futuro? Bem, essa profissional diferenciada aí, ela sabe como os resultados do seu trabalho são diretamente impactados pelos efeitos do psicofármaco, afetados pelos efeitos dos psicofármacos. Por isso, tem mais resultado que os profissionais comuns, ou seja, ela sabe como o medicamento impacta na sua terapia, no comportamento do paciente. Então, ela tem mais resultados, ela conhece os dois lados da moeda, ela sabe lidar com a situação. Ela não defende a prescrição indiscriminada, mas sabe que aqueles que realmente precisam conseguem ter mais resultado na terapia quando estão corretamente medicados. É óbvio, se o paciente está super agitado, super nervoso, e você não der ali um psicofármaco, um medicamento para acalmar, ele não vai nem prestar atenção na terapia. Não é a prescrição indiscriminada, mas o medicamento, o que ele faz? Ele permite aquele rapaz, aquele atendido que está com risco de suicídio, ou que está muito agitado, ou que não consegue se concentrar, o medicamento permite que ele continue para que a terapia faça o efeito. E aí vamos lá, ela ela tem segurança, essa profissional do futuro, para apoiar o atendido, a pessoa atendida no desmame ou adesão ao tratamento. Óbvio, se ela conhece os efeitos do psicofármaco, ela sabe quando ela pode ajudar o paciente com desmame, óbvio, quem vai descontinuar o medicamento é o psiquiatra, mas ela sabe como ajudar o paciente a fazer o desmame, ou então quando ela sabe o momento de ajudar o paciente a aderir ao tratamento, a lidar com os efeitos colaterais. Inclusive, a terapia ela pode ser muito importante para lidar com os efeitos colaterais. Essa profissional, ela tem relevância diante da pessoa atendida e do médico psiquiatra. Ela tem relevância, ela sabe o que ela está dizendo, ela conhece o que ela está falando. E também, a grande pergunta que norteia a mente dessa psicóloga não é a prescrição, é o médico que prescreve, eu não tenho nada a ver com isso. Não, é o que eu preciso conhecer sobre psicofarmacologia para transformar a vida da pessoa atendida. O que eu preciso saber sobre psicofármacos para transformar a vida do meu paciente, para transformar a vida da pessoa atendida. E vamos seguindo. Bem, a Isabela foi atendida por essa profissional, e aí a gente precisa descobrir o que essa profissional sabe sobre a paroxetina, cloridrato de paroxetina, o que ela sabe que fez tanta diferença na vida da Isabela e na terapia. Bem, primeiro ela sabe aí, a paroxetina é a fórmula, tá, gente? É o fármaco, é o sal, cloridrato de paroxetina. Tem várias marcas no mercado. Eu coloquei algumas aí, Aropax, Arotin, Benepax, Sebrilin, Paxan, Paxan, Pondero, Aropax, enfim, são várias marcas comerciais, vários formatos de comprimido, mas cloridrato de paroxetina é o que o pessoal chama de sal, é o fármaco, é o princípio ativo. Esse aqui faz parte do nosso módulo, na nossa capacitação
em psicofarmacologia, mas hoje nós vamos falar do paroxetina e o caso da Isabela, porque é o que ela toma. Então vamos entender o seguinte. Nós temos aí o antidepressivo, o antipsicótico, estabilizante do humor. A paroxetina é um antidepressivo. Dentro dos antidepressivos, nós temos várias classes de medicamentos. Os IMAUs, inibidores da monoaminoxidase, os ADTs, que é os antidepressivos tricíclicos, os ISRS, que é os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os duais e outros. Enfim, o que é importante? Para a gente não ficar decorando, a gente precisa o quê? Pensar a farmacologia. Senão a gente vira refém da cola, a gente vira refém do papelzinho. A gente pode usar um papelzinho eventualmente, eu uso, mas nós temos que pensar farmacologia, psicofarmacologia, para não precisar decorar. Vamos entender o seguinte: imagina isso aqui, os antidepressivos, como cães. Vai, a gente tem antipsicótico, sabe? Aqui é gato, aqui é ave, aqui é cão. Né? São cão, raça de cachorro. Cada classe desses antidepressivos representa uma raça. Então, vamos supor que a gente tem um labrador, aqui um Rottweiler, aqui um Golden Retriever. O que eu quero dizer para vocês? Para a gente pensar psicofarmacologia. Cada classe, embora seja tudo cachorro, cada classe ela tem um comportamento. Por exemplo, se você vê um Rottweiler, você vai ficar meio, né, um pitbull. Você vai ficar com medo, pitbull, você não vai sair pondo a mão no pitbull. E um labrador? O labrador é brincalhão, é divertido, você já é capaz de você ir direto para um pincher. O pincher é pequenininho, mas você não vai pôr a mão no pincher. Agora, se é um cachorrinho, um Lulu da Pomerânia, não sei o comportamento dele direito, mas enfim, se você conhece aquela raça, não importa o tamanho, você sabe o comportamento previsível daquela raça e a sua atitude com aquela raça. É a mesma coisa aqui. Os imaus têm um comportamento, os antidepressivos tricíclicos outro, e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina têm outro comportamento. E esses inibidores, tá? Inibidor seletivo da recaptação de serotonina, um deles é a paroxetina. Nós temos o citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamida, tem venlafaxina, mas eu já considero um dual. Enfim, a paroxetina é um dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Que eu me lembro agora, talvez a gente tenha 6 que a gente pode considerar nessa classe. E o que quer dizer isso? A gente tem uma aula de fundação aqui que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas eu vou trazer para você. Deixa eu ver se eu consigo trazer para você aqui. Isso é uma aula que faz parte da fundação, né? Mas é importante você entender para ficar claro. Como que se dá a neurotransmissão, ou seja, a comunicação no cérebro? Eu tenho um neurônio, que é esse aqui, ó, um neurônio pré-sináptico, e tenho um neurônio pós-sináptico. Aqui são os neurotransmissores. Então, eu vou produzindo neurotransmissor aqui, por exemplo, as aminas, noradrenalina, dopamina, serotonina. Vão sendo produzidas aqui nessas vesículas e elas são liberadas nesse espaço entre os neurônios, que é chamado fenda sináptica. Esses neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, enfim, a gente está falando aqui, lembra, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, vamos pensar, serotonina. Está sendo aqui formada a serotonina, o neurotransmissor tem que entrar aqui. É o que a gente fala chave fechadura. O que quer dizer isso? Vem uma chave que sai daqui, que é esse neurotransmissor, entra aqui na fechadura e gira. Quando girar, não vai girar, né? Óbvio, mas vai fazer um gira, para a gente imaginar. Vai dar o quê? Uma resposta, uma reação. Ou seja, uma reação de melhorar o humor, uma reação de ganhar desempenho mental, né? Os medicamentos que potencializam o desempenho mental, uma ação de melhorar o sono, enfim. Cada neurotransmissor, em cada receptor, vai produzir uma ação. É isso que acontece aqui. Então vamos pensar assim: um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. No caso, a paroxetina. Ela vai liberar aqui, né, a serotonina, quer dizer, vai ter a serotonina que o corpo, né, o cérebro já produz. Só que o que acontece? Muitas vezes, essa serotonina, ela vem uma enzima aqui, pega essa serotonina e leva de volta. Ou seja, não deixa ela entrar nesse receptor. Vem uma enziminha aqui e carrega ela de volta para o neurônio. Para quê? Para poupar energia, para evitar que ela seja que tenha necessidade de fabricar outra serotonina. Então ele vai lá e leva para reciclar. Tem uma coisa chamada IMAL, ou desculpa, MAL, que é monoaminoxidase, que é outra enzima, que vem aqui e oxida essa serotonina. O que é oxidar? Ela inutiliza, ela acha que tem muito aqui. O cérebro fala, não, tem muita serotonina aí. Aí vem uma enzima aqui e
oxida, tira o efeito dela. Tem outra que pega e leva de volta. E aí a gente fica com pouca serotonina para gerar resposta. Aí que vem a depressão, aí que vem todos os sintomas. O que que o inibidor, olha o nome, inibidor seletivo de recaptação de serotonina. O que que ele faz? Ele é um inibidor de recaptação. Então, vem aquela bombinha, aquela enziminha aqui, pegar essa serotonina e carregar de volta, o que que ele faz? Ele inibe, ele não deixa, tá vendo a mãozinha? Ele não deixa essa mãozinha levar. Aí eu vou ter mais serotonina aqui na fenda sináptica, com mais serotonina aqui na fenda sináptica, vai estar entrando mais aqui, girando mais a fechadura, produzindo resposta. Não sei se ficou claro, espero que sim. O que que a paroxetina faz? Vamos lá. Então, a gente entendeu isso. A paroxetina, ela inibe a captação dessa serotonina. Então, ela vai permitir que tenha mais serotonina no espaço entre os neurônios, na fenda sináptica. Com isso, eu vou ter mais chave, abrindo mais fechadura, produzindo mais resposta. Vamos lá. O que que a gente precisa entender? O que que essa profissional do futuro sabe? Primeiro, a dose diária da paroxetina é de 20 a 60 miligramas. Ah, por que que eu tenho que saber isso se eu não prescrevo? Gente, o teu paciente, ele não quer usar psicotrópico, ele acha que é coisa de doido, ele acha que vai ficar dependente, e pode ficar, né? Mas, enfim, o que que ele quer? Ele não quer usar medicação. Então, quando ele se sentir bem, vamos supor, a Isabela toma 20 miligramas, que é a dose padrão inicial. Quando ela se sentir bem, o que ela vai fazer? Cortar no meio. E aí, se você perguntar quanto, aí de repente ela começa a ter reação, o sintoma de retirada, ou começa a não funcionar. E você fala, quanto você está tomando? Ela fala, eu tomo 10, eu tomo 20 miligramas, mas eu corto no meio. Você sabe que ela não está tomando a dose mínima necessária para fazer efeito. Então, por isso é importante você saber a dose diária. Indicação. Evidências consistentes, evidência incompleta. Aqui, gente, a indicação TDM, transtorno depressivo maior, TOC, transtorno depressivo persistente de distimia, aquele hábito de ficar reclamando sempre. Ah, é interessante eu saber a indicação? Sim, porque você pode perguntar se ela já vem de um psiquiatra, qual diagnóstico ele te deu? E aí você vê se a medicação tá. E tão importante quanto evidência incompleta, isso é muito importante você saber. Por quê? Vamos pensar assim. O que é evidência incompleta? É o que a gente pode chamar também de uso off-label, é aquele uso que não está na bula, ou seja, a, o médico, baseado na experiência dele, ou a medicina baseada em evidência, ou seja, não está na bula do laboratório, mas se descobriu que aquele medicamento age por um efeito, mas ainda não foi comprovado em teste científico, em pesquisa científica. Mas o uso na prática mostra que sim, a prax mostra que sim. O caso por exemplo, paroxetina, fibromialgia é muito comum para dor, aquela dor neural que chama, aquela dor interna. E o que acontece? Às vezes o paciente olha lá e o médico está com dor, já aconteceu isso comigo. O paciente vem com dor e aí ele perguntar assim, para que é esse medicamento? E eu na orientação falar para ele assim, olha, esse medicamento é um antidepressivo. Ele, esse médico é doido, ele ficou revoltado, esse médico é doido. Eu não tô doido, eu não preciso eu não tô depressivo, eu sou feliz, eu passei, mas era para quê? Era para fibromialgia, era para dor neural. Só que se eu não tivesse a oportunidade de explicar para esse paciente, ele ia parar o tratamento, ou ele ia procurar outro médico, ou ele ia desistir de ir no médico. Então, olha a importância de você conhecer o uso off-label, o uso fora da bula. Meia-vida. Vamos lá. Por que meia-vida é importante, né? A meia-vida. Meia-vida, o que é meia-vida, gente? Meia-vida é o tempo que demora para o fármaco diminuir metade do efeito dele. Ou seja, aqui a paroxetina, em 21 horas, ela está reduzida a concentração pela metade. Por que é importante eu entender isso? Às vezes o paciente, ele diz o seguinte, eu estou bem, eu não preciso tomar medicação. E aí ele toma, fica um dia sem a medicação, tá tudo bem. Por quê? Porque ainda tem metade do fármaco ali. No dia seguinte, já o fármaco já foi embora. Quase 24, ou quase 42 horas, né? Seria o fármaco embora. Então, o fármaco já foi embora, o medicamento já foi embora. Aí ele começa a ter o sintoma de retirada. Ele começa a ter as crises. E aí é onde ele vai ligar para você, psi, e vai dizer assim: olha, eu tô tendo ansiedade, eu tô tendo agitação. Ou ele vai falar na consulta: essa semana eu fiquei estressado. Só que você não sabe. Se ele parou a medicação, se ele achou que estava bem, é importante você conhecer o sintoma de minha vida. Por exemplo, no café, o sintoma de minha vida é interessante. A minha vida do café é 5 horas. O que quer dizer isso? Que se o paciente toma um café às 6 horas da tarde, aquele cafezinho, à meia-noite, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas da noite, mais ou menos, 11 horas da noite, aquele paciente vai ter metade da dose do café no corpo. É impossível ele dormir direito. Você entende? Então, meia-vida é o tempo que demora para metade da concentração do fármaco
sair. Isso é importantíssimo, gente. Às vezes o cara fala, hoje eu vou beber, vou sair para beber, eu não vou tomar o remédio. É assim que eles falam. Negativo. O remédio está no corpo dele lá, a concentração está reduzida pela metade, mas está no corpo dele lá. Então é importante a gente entender esse conceito de meia vida. Ah, por que 9,28? Porque pode variar, dependendo da idade, dependendo se o indivíduo, da alimentação do indivíduo. Mas em média, a paroxetina aqui é 21 vida, ou 21 horas. Vamos lá. Reações adversas. Eu não quero entrar nisso aqui ainda. Vamos pensar o seguinte, a Isabela falou, lembra que na segunda consulta com o psicólogo, ela falou assim, olha, a gente já vai desmembrando aqui a Isabela. Na segunda consulta com o psi, ela disse o seguinte, olha, eu não tô ligando nem mais pro meu marido, tô de boa, a gente tava brigando muito, mas eu parei o medicamento e a gente não tá, não tá fazendo sexo, mas também não tá brigando mais. Olha os sintomas de retirada da paroxetina. Tontura, náusea, vômito, intolerância, fadiga, letargia, mialgia, perturbação do sono. Olha aqui, ó. Lembra que ela falou que estava se sentindo cansada, lenta, não estava ligando mais para nada depois que parou a medicação? Olha aqui, ó. Se o psi soubesse, ele já ia falar: opa, ela está começando a apresentar sintoma de retirada. Aí ela fala: você tem intolerância à luz? Você tem se sentindo enjoada? Olha lá. É o que estava acontecendo com a Isabela, começando a apresentar sintoma de retirada. Reações adversas, as mais comuns. Tá? Não vou nem entrar na questão das menos comuns, mas vamos na mais comum. Olha lá. Se esse PC soubesse, quando a Isabela falou, olha, é o seguinte, eu tô brigando com meu marido, porque eu não tenho relação sexual, eu não tenho desejo sexual. Olha as reações mais comuns da paroxetina. Tomando paroxetina. Astenia ou fraqueza muscular, boca seca, cefaleia, dor de cabeça, disfunção sexual. Opa! Olha lá, disfunção sexual. Vamos ver o que tem aqui. Ó, a paroxetina é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina que causa mais dificuldade para atingir o orgasmo, retardo na ejaculação e disfunção erétil. Vamos entender o seguinte, ó. O que a Isabela estava passando aqui? Vamos lá. A Isabela, ela estava sofrendo de um problema dado pela paroxetina, ela é um dos que mais provoca isso, anorgasmia. O que é isso? É a dificuldade de sentir o orgasmo, é a dificuldade de chegar no orgasmo. Não importa o quanto seja estimulado, né? Quanta pessoa seja estimulado, quão bem seja estimulada, ela não atinge o orgasmo. Isso faz com que? Com que ela não atingindo o orgasmo, a lubrificação diminui, as dores começam e ela começa a ter o desejo, a diminuir o libido sexual. Então ela vai falar isso, paciente. Eu estou diminuindo meu desejo sexual, mas na verdade a condição foi a anorgasmia. Então ela reduz o desejo sexual e aí o marido e a esposa entram naquele complexo de procura e rejeição. O marido começa a procurar, ou vice-versa, o marido começa a procurar e a pessoa começa a rejeitar. Ele se sente rejeitado, mas não é. É porque ela tem dificuldade de sentir orgasmo. E aí, se de repente ele faz de tudo para ela sentir prazer, ela não vai sentir. É um problema da medicação. Vamos lá. E aí, o que é importante, né? A gente está vendo aqui algumas coisas sobre a paroxetina, mas qual é o mecanismo de ação? Isso é muito importante a gente entender, né? Ó, ela, como é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ela causa o quê? Elevação de concentração extracelular de 5-HT serotonina, gente. Essa celular de serotonina nas sinapses serotoninérgicas. Bem, vou explicar isso aqui. Ela aumenta a expressão serotoninérgica. Lembra aquele desenho que eu mostrei dos dois neurônios? E que ali tinha neurotransmissores e ela impedia de levar a serotonina embora? Então, ela faz com que tenha mais serotonina na fenda sináptica, ou seja, mais chave para abrir a fechadura. Então, o que faz o inibidor seletivo da recaptação de serotonina? Aumenta a expressão, a quantidade de serotonina. Todo inibidor, toda vez que você ouvir falar em aumenta a expressão serotoninérgica, aumenta a serotonina, a gente tem um possível caso de disfunção sexual. Então você já sabe. Se eu estou falando dessa classe de medicamentos, qual é o comportamento dele? Disfunção sexual. Disfunção sexual. Tem outros? Tem outros. Isso, gente, eu passo na minha capacitação. Lembra que eu falei da colinha? Tem uma colinha aqui que eu entrego para todo mundo. Ó. Quando você fala em aumento da expressão serotoninérgica, ou seja, esses fármacos, escitalopram, citalopram, fluoxetina, fluvoxamida, esses tipos de fármaco, olha o que eles podem fazer. Fadiga ou cansaço, tontura, náusea, diarreia, dor de cabeça, anorexia e ganho de peso. Olha que interessante. A pessoa perde o apetite, mas pode ganhar o peso.
irritabilidade, ansiedade, agitação, alteração do sono, disfunção sexual. Então, quando você fala que é um fármaco serotoninérgico, você não precisa decorar. São essas funções: dor de cabeça, disfunção sexual, anorgasmia. Enfim, ele vai ter esse tipo de comportamento. Lembra da raça do cachorro? Então vamos lá. Quando comparado aos demais inibidores seletivos, tem elevação da ação noradrenérgica. O que quer dizer isso? Aumentou a noradrenalina. Você lembra que a adrenalina aumenta a pressão, pode aumentar a taquicardia, ou seja, a paroxetina, diferente dos outros inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ela tem um leve efeito noradrenérgico, o que pode aumentar a pressão também, a pessoa sentir tremor, sentir essa sensação de taquicardíaca. Então, olha que interessante. Tem alguma afinidade a receptores muscarínicos, o que justifica seus leves efeitos anticolinérgicos. Isso é importante. Quando você ouvir falar de um fármaco que tem efeito anticolinérgico, o que isso quer dizer? A acetilcolina é um neurotransmissor que faz as coisas acontecer. Vamos dizer assim. No fluxo sanguíneo, ela ajuda a abrir os vasos para passar mais sangue. No intestino, ela faz o peristaltismo, ou seja, é como se ela pega o intestino, imagina aquele movimento de pasta de dente, você aperta, a pasta sai. Então, o intestino, a acetilcolina vem, aperta, o bolo fecal sai. O que a paroxetina tem? Além, isso não é todo inibidor, lembra? Comportamento de cada raça, né? Então, a paroxetina, qual o efeito que ela tem? Ela aumenta a expressão serotoninérgica. Aumentou a serotonina, disfunção sexual é quase garantido. Noradrenalina, pode aumentar a pressão. Efeito anticolinérgico, o que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai impedir a acetilcolina, que é um neurotransmissor anticolinérgico. Vai impedir a acetilcolina, que é um neurotransmissor, de fazer sua ação. Uma das ações da acetilcolina, abrir os vasos sanguíneos para passagem de sangue. O que isso pode acontecer? Lá embaixo. Quando você vai ter relação sexual, no homem, principalmente, você vai ter relação sexual, o que precisa? De sangue entrando ali no corpo cavernoso, entrando no pênis. Para quê? Para dilatar, para enrijecer a paroxetina, porque ela provavelmente é o fármaco dos inibidores que mais provoca disfunção erétil, porque ela tem ação na acetilcolina. Ela tem um efeito anticolinérgico. Taquicardíaca, por quê? O sangue tem dificuldade para subir. O corpo, para compensar, o que ele faz? Manda sangue, manda sangue. Aí vem aquele sangue com tudo, a pessoa sente o coração acelerado, efeito anticolinérgico. O que eu faria, tá? Como profissional? Eu tenho um formulário que é esse aqui, ó. Você precisa mandar esse formulário para o psiquiatra? Não, não precisa. Mas se você quer ganhar relevância, se você quer ganhar enfim, se você quer ganhar relevância, notoriedade, eu recomendo que você envie um formulário como esse, parecido com esse, tá? Que é o seguinte: esse é um formulário onde você vai ter o nome da sua clínica, o seu nome pessoal, enfim, a data do atendimento, o nome do paciente, você vai preencher com as informações, e aqui são as principais queixas que os medicamentos, que os psicotrópicos provocam. Então, no caso da Isabela, quais são as queixas que ela tem aqui? Vamos ver se eu consigo marcar aqui. Círculo. Vamos pensar aqui, vamos escrever junto, tá? Pronto. Quais são as principais queixas da Isabela? Vamos lá. Olha a queixa que ela fez aqui. Ela reclamou de disfunção sexual, certo? Então, disfunção sexual. Ela também reclamou de sono e fadiga. Olha lá, sono e fadiga. E ela também reclamou, né? Ela parou o tratamento. Então, subentende-se aí que ela teve o quê? Dificuldade de adesão ao tratamento prescrito. Foi essas três coisas aí. Então, se eu fizesse uma ficha da Isabela, eu preencheria o nome dela aqui, Isabela, idade de 35 anos, e colocaria as principais queixas que ela relatou: disfunção sexual, sono ou fadiga, dificuldade de adesão ao tratamento prescrito. Esse aqui eu já deixo preenchido, tá? Dessa forma. Vamos aumentar aqui. Ó. Eu sempre ponho assim, ó. O paciente relatou as queixas sinalizadas acima com uso de. Aí, no caso aqui, eu ponho o nome. Esse é meu modelo de ficha, tá? Paroxetina.
eu ponho o nome do medicamento que o paciente está usando, ou os medicamentos. Então, o paciente, ou a paciente, né, no caso da Isabela, eu vou deixar aqui. Bem, a paciente relatou as queixas sinalizadas acima com os de... Por que que eu ponho as queixas sinalizadas acima e não escrevo quais são as queixas? Porque eu quero que o médico ele olhe para o que está escrito lá em cima. Eu quero que o médico ele analise, ele avalie. Então isso vai fazer ele tirar a atenção do que eu estou escrevendo e vai procurar. Então eu faço isso. Por que eu ponho relatou? Porque nem todo... Na verdade eu ponho a paciente relatou por quê? De repente você é um coach, de repente você é um profissional de RH, e você não pode pôr, eu cheguei ao diagnóstico, você não pode, os sintomas foram. Não, relatou, por quê? A paciente, no caso assim, a Isabela, a pessoa atendida, você pode colocar assim, em atendimento. Deixa eu pensar aqui, como que você pode pôr, se você é um coach, não é teu paciente. Enfim, o coaches, né? O coaches relatou as queixas sinalizadas assim. Por que você está pondo que ele relatou? Porque não é você que faz o diagnóstico, a não ser que você seja um psicólogo, faça anamnese, um farmacêutico faz anamnese, mas se você é um profissional que não pode fazer diagnóstico, não pode fazer anamnese, é melhor dizer o quê? Que o seu atendido relatou, ele relatou o que está sentindo acima, você só está escrevendo. E aí, com uso de paroxetina. Aí eu ponho aqui embaixo essa frase, ó, visando a saúde da pessoa atendida. Bem, enfim. Aí como que eu escreveria aqui no caso da Isabela? Depois a gente volta para cá. Eu faria o seguinte: a paciente relatou as queixas sinalizadas acima com o uso de paroxetina. Opa, tá muito grande. Como que eu escreveria aqui da Isabela? Sabendo que este fármaco, sabendo que este fármaco é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, é previsto que o sintoma sinalizado acima ocorra. No momento, a paciente descontinuou o medicamento e, por isso, pode estar apresentando sintomas de. Vê que eu ponho pode estar, né? Eu não estou fechando o diagnóstico. Pode estar apresentando sintomas de retirada. Aí, se você quiser, põe tais como, tais como também descrito acima. Aí, se você quiser pôr fadiga, letargia e etc. O que que eu estou dizendo aqui? Depois a gente só arruma, né? Pode pôr assim, ó. Vamos ver se dá aqui. Opa! Aí, esse texto também eu já deixo pronto, tá? Eu vou só grifar aqui para ficar mais fácil, para a gente ver na explicação. Aqui, pronto. Vamos lá. Como que eu mando aqui para o médico? Ó, a paciente relatou as queixas sinalizadas acima com uso de paroxetina. Isso é uma frase padrão que eu uso. Aí eu descrevo aqui o que está continuando bem sucinto, porque é o médico que vai resolver isso, não sou eu. Aí eu ponho assim, ó, sabendo que este fármaco é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, é previsto que os sintomas sinalizados acima ocorram, né? Sintomas sinalizados acima ocorram. Que sintomas são esses? Ele vai olhar. Disfunção sexual, fadiga, será? Não sei, mas ele vai ver, ó, dificuldade no tratamento, disfunção sexual. Opa, beleza. Ocorram. No momento, a paciente descontinuou o medicamento e, por isso, pode estar apresentando sintomas de retirada, tais como também descrito acima, fadiga, letargia, etc. Olha lá, fadiga, letargia, alteração do sono, sintomas de retirada. Tá vendo? Aí, essa frase também é padrão. Visando a saúde da pessoa atendida, encaminho este documento para análise do doutor e realização do manejo que considerar necessário. Gente, aí eu ponho meu nome, tal, e aqui esse serviço tem como objetivo de promover a saúde da pessoa atendida. Tá vendo aqui, ó? Visando a saúde da pessoa atendida, encaminhe este documento para análise do doutor
e realização do manejo que considerar necessário. O que você está dizendo aqui? Você está dizendo que você tem conhecimento, porque você fala inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Você já tem um formulário padrão. Você coloca de uma maneira que ele sabe, e aí você diz assim: é para sua análise, doutor, e para a realização do manejo que o senhor considerar necessário. O que você está falando? Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para ajudar. É isso que o senhor está falando para ele. É ele que vai analisar o que você está dizendo. É ele que vai remanejar o tratamento. Eu estou aqui para ajudar. É isso que você está falando. Eu sou o seu parceiro, a sua parceira. E aqui, após a avaliação, encaminho o referido paciente para psiquiatra e tudo mais, coloco-me à disposição para maiores... Gente, quando você escreve assim, eu vou falar a minha experiência, o que acontece. O que já aconteceu. Tem médico, tá? Tem médico. Tem médico que vai gostar, tem médico que não vai gostar. A maioria gosta, tá? A maioria liga, a maioria só me elogia para o paciente, tá? Às vezes nem me procura, mas elogia para o paciente. Mas o que acontece? Você, como coach, como psicólogo, como psicoterapeuta, você vai passar a sensação de profissionalismo. E aí, ele vai querer indicar você. O próprio psiquiatra vai indicar você, vai falar: olha, eu tenho um profissional, assim, 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 dá uma procuradinha. Ele vai fazer isso. Os médicos, psiquiatras, eles falam: olha, já me ligaram, perguntaram: ó, onde você trabalha? Infelizmente, eu não trabalho em drogaria, eu presto um serviço para uma empresa e eu presto assistência interna para os funcionários, para os enfermeiros, para os médicos, para o corpo clínico dessa unidade que tem seus próprios médicos, seus próprios enfermeiros. Mas, quando eu trabalhava em drogaria, eu já fazia esse serviço e muitos médicos me ligavam e perguntavam: olha, pô, onde você trabalha? Qual a farmácia que você trabalha? Porque eu quero mandar o meu paciente aí, comprar com você, adquirir o medicamento com você para você dar orientação. Só que teve médico também, foi em particular, que fez o quê? O paciente levou, ele veio comigo, eu fiz o acompanhamento farmacoterapêutico, fiz o encaminhamento, ele chegou no médico, um psiquiatra, inclusive. O que ele fez? Rasgou, nem leu, rasgou e falou assim: o que esse farmacêutico acha que sabe? O médico sou eu. Acontece? Acontece. Como que eu sei dessa história? O paciente voltou na drogaria, tá? Isso foi em 2011, 12 no máximo. 2011, foi 2011. O paciente voltou. E como eu sei da história, né? Porque o paciente disse assim: o médico rasgou e tudo. Eu falei assim: o que você fez? Procurei outro médico. Porque você teve tanta atenção. Eu não entendi direito o que você escreveu, né? Se você põe inibidor seletivo da recaptação de serotonina, enfim, eu não entendi direito o que você escreveu, mas eu vi que estava bem escrito. Eu vi que tinha coerência. Você conversando comigo teve coerência. Você me agregou. E o médico nem deu atenção. Eu procurei outro médico. Então, ele mesmo perde o profissional. Ele mesmo não sendo profissional, ele perde o paciente e você ganha o paciente. Esse paciente, esse rapaz, para sempre, né? Não vai esquecer de mim. Ele começou a levar pessoas para drogaria. Ele esperava o meu horário para chegar lá. Enfim, eu vou dar uma dica aqui. Nunca dê, se você já deu, nunca dê seu telefone pessoal. Eu já fiz isso, é um tiro no pé, porque aí não para. Sábado, domingo, feriado, de dia, de noite, de tarde, todo mundo te ligando. É maravilhoso no começo, mas depois é tanta gente que você não consegue dar conta. E, enfim, a gente tem que cuidar da nossa saúde emocional também. Mas, resumindo aqui, né, resumindo a ópera, vamos resumir aqui. O que a profissional do futuro sabe sobre paroxetina? Vamos lá. Bem, esse é um mapa mental. Se você está assistindo essa aula aí, você tem a oportunidade de ganhar esse mapa mental que eu fiz, que eu preparei com carinho para você, com tudo, todo o resumo para você lembrar, para você fixar na sua mente. Os alunos da comunidade têm acesso àquele outro mapa que eu fui abrindo ali, os links, né? Mas esse é para você, é de presente, foi feito com muito carinho. Se você não achar o link aqui, a senha é transformando vidas. Então você vai baixar o PDF, vai digitar transformando vidas, vai abrir para você. Mas se você não achar esse link, me manda um direct pro Instagram, lá no meu Instagram, esse aqui, ó, @prof.mauricioSchiavelli, assim que se escreve, ó, com 2 L's, Schiavelli, e aí eu vou te mandar esse mapa para você abrir. E aí vamos resumindo a nossa aula de hoje em cima do nosso mapa, né? Essas engrenagens aqui significam um mecanismo de ação. Então, a paroxetina é um antidepressivo, né? Classe dos antidepressivos, inibidores seletivo da recaptação de serotonina. O que quer dizer isso?
ele impede que a serotonina seja recaptada, com isso eu tenho mais serotonina disponível. Qual é o mecanismo lá de ação? Bem, ele aumenta, ó, tá vendo 3 setinhas? Ele aumenta bastante a serotonina, né? Serotonina é 5-HT, o símbolo, e aumenta um pouco a noradrenalina, né? Então, lembrando, quando aumenta a serotonina, provavelmente disfunção sexual, anorgasmia, que é a dificuldade de ejaculação, diversos outros sintomas que eu falei para vocês naquela colinha, naquela leitura, né? E a noradrenalina está ligado ao aumento da pressão arterial. Bloqueio de receptores, neurotransmissão é uma coisa, bloqueio de receptores é outra. Ela bloqueia o quê? Receptores de acetilcolina. Tem também? Tem. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha anotação para a gente finalizar. Ó, sempre quando você vê um fármaco que bloqueia a serotonina, ou bloqueia a acetilcolina, é um anticolinérgico, todo anticolinérgico, ó, confusão. O que é isso? Dificuldade no pensamento, dificuldade de concentração, dificuldade de raciocínio, de manter o foco. Vê bem, de repente, se você é um coach, você está trabalhando com alguém para ter alto desempenho e o cara toma uma medicação dessa, ele pode ter o quê? Dificuldade de concentração, dificuldade de produtividade. Então, é importante você saber. Esse mais ou menos significa o quê? Que ele não é tanto anticolinérgico, mas ele tem uma ação anticolinérgica. Aqui nós temos as reações adversas, disfunção, cefaleia, constipação, fiz um resuminho para você, né? A dose de 20 a 60, lembra? O seu paciente pode querer cortar no meio, comprimido, e o tempo de minha vida, 21 horas, super importante. Por quê? O cara para de tomar o comprimido e vai beber. Ele acha que não tem mais droga no corpo dele, mas tem, 21 horas demora, né? Não adianta parar na quinta não, porque na sexta ainda tem. E aí vai ter efeitos. Sintomas de retirada, deixei aqui do lado, mialgia, inquietude, fadiga, você vai ter tudo isso aqui. E as principais indicações, distimia, que é aquele hábito, transtorno depressivo persistente, aquele negócio de o cara ficar reclamando o tempo todo. TAG, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo maior, enfim, toque, transtorno do pânico, para tudo isso serve a paroxetina e muito mais. Então, se você quer esse mapa mental, procura no link aqui, Transformando Vidas, a senha, ou então entra no meu Instagram, professor Maurício lá, e manda no direct. Vamos ver aqui, para nós finalizarmos. Lembra? Opa! Vamos pensar na Isabela aqui. Então ela continuou com a terapia, não teve resultado, a pessoa se divorcia, se separa, continua brigando com o marido, vive uma vida, mas a terapia frustra. Se Quando ela foi atendida por essa nova profissional do futuro, ela lhe deu melhor com a medicação, falou da paroxetina, encaminhou para o psiquiatra. O que o psiquiatra fez? Esse psiquiatra tem várias possibilidades de manejo. Ele pode reduzir a dose da medicação. Nesse caso não poderia, porque ela já estava tomando a mínima, mas ele pode trocar a medicação, é uma das opções. Outra opção é entrar com outra medicação chamada sildenafila ou tadalafila, que os originais, né, o referência é o Cialis e o Viagra. Ah, mas para mulher pode usar? Pode. Existem medicina baseada em evidência, né? Ou seja, aquele uso na prática, que mulheres que usam sildenafila ou tadalafila conseguem melhorar o desejo sexual mesmo tomando antidepressivos. Pode usar maca peruana, que é um medicamento natural, enfim. O psiquiatra vai tomar, como você escreveu lá, doutor, para o seu manejo, o senhor decidiu o que vai fazer. Ele pode escolher qualquer uma dessas opções, trocar medicação ou usar um sildenafila, enfim, você vai ter resolvido o problema da Isabela porque você fez o encaminhamento ao psiquiatra e aí ele só deu continuidade. Enfim, essa profissional do futuro, ela se destacou. Imagina a Isabela como é grata, o psiquiatra tem ela como parceiro, a Isabela vai indicar para as amigas, vai falar que você salvou o casamento da Isabela. E porque não se trata só de psicofarmacologia, esse é o que eu sempre digo, não se trata apenas de psicofármacos, se trata de transformar vidas. Não se trata apenas de psicofarmacologia, de psicofármaco, se trata de transformar vidas. Você vai transformar a vida das pessoas atendidas. É essa mensagem que eu quero passar para você. A educação transforma. O conhecimento de psicofarmacologia vai transformar os seus atendimentos, a sua visão de enxergar o paciente, a sua capacidade de transformar a vida do paciente e a sua relevância. Um forte abraço. Que o céu te abençoe. Vai lá no Instagram, me segue no Instagram, me acompanha. Eu sempre vou procurar trazer novidades, casos clínicos. Se puder, compartilha com as pessoas que você conhece, com os colegas de profissão, que pode ajudar
muita gente. Um forte abraço, que o céu te abençoe.